O pessoal já está entrando, dando boa tarde aqui, boa tarde a todo mundo. Dorminha falando que você está ótima, e é verdade. Mas é isso, gente. A gente vai começar agora a nossa primeira aula sobre o Dana. E eu acho que como coube a mim esse papel de recepcionar o curso, recepcionar vocês aqui, eu vou só falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre a FIAM, para quem não conhece, sobre qual é a nossa luta e o que é, né, esse curso básico sobre o Dana que a gente está começando a divulgar e sobre o que é que vai ser esse módulo. Então, vamos lá. Obrigado por vocês estarem aqui, é um prazer. E é isso. Sobre a FIAM, para quem não conhece, a FIAM é uma organização pelo direito humano à alimentação e nutrição adequadas, e a gente atua monitorando e exigindo os direitos junto às comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, e a história da FIAM vem desde 1986, quando ela foi fundada na Alemanha, e hoje ela está presente em cerca de 50 países e também tem uma atuação forte aqui na América Latina e no Caribe, com atuação na Colômbia. A gente tem, né, grupos da FIAM e organizações da FIAM na Colômbia, no Equador, Honduras, México, Haiti, e Guatemala e Paraguai também. E a nossa atuação, a ideia da atuação da FIAM parte de um entendimento de que a fome no Brasil e no mundo ela é resultado de estruturas sociais, políticas e econômicas desiguais. E isso vem ficando cada vez mais evidente, já era evidente para todos nós, mas a pandemia deixa isso a céu aberto, deixa isso claro para todos. Quando a gente, por exemplo, vetos a questões essenciais para a saúde e segurança alimentar dos povos tradicionais, a pressão em favor da grilagem de terras, em favor do desmatamento, e inclusive com atuações de expulsão dos povos comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas dos seus territórios, e tudo isso impacta diretamente no aumento da insegurança alimentar e, portanto, afeta esse direito humano à alimentação, que é por isso que a gente tem atuado justamente para divulgar a importância desse direito, e esse curso vem justamente nessa linha, que é uma das nossas linhas de formação e de divulgação para ampliar o conhecimento e ampliar essa rede em favor da defesa desse direito, o direito à alimentação, que é tão essencial, tanto para a nossa Constituição orgânica, mas também, e é importante pontuar, para a Constituição cultural do, como povos, como entidades, como indivíduos também, né? E como comunidades. E aí é que entra o nosso curso básico aqui, e principalmente esse módulo, que é o primeiro módulo, módulo conceitual, que foi concebido com o objetivo de mostrar as várias perspectivas desse direito e que muitas vezes acaba invisibilizado como uma condição, como sendo uma condição para a vida digna, porque ele é. E aí o módulo conceitual traz a história de luta por direitos humanos, traz o arcabouço normativo dos direitos humanos e os instrumentos para exigir o cumprimento desses direitos, além de tentar contextualizar isso no nosso tempo e conjuntura. E aí, quem vem para conversar com a gente sobre esse módulo conceitual, que vai fundamentar todos os outros módulos do curso, é justamente a Nayara Cortes, né, nossa querida assessora de direitos humanos aqui na FIAM. A Nay, além de ser uma grande querida, uma grande amiga, é mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e nutricionista também pela Universidade Federal de Goiás. E aí, antes de passar para a Nay, só falar que a gente
vendo essa trajetória. A gente fez 20 anos esse ano, né? Parabéns para todas e todos que fizeram parte dessa história da FIAM. É um prazer, falando pessoalmente, também fazer parte dessa história. E aí, a gente, nesse momento, a gente está fazendo a divulgação desse curso e dizer para todo mundo que o curso já está disponível, o módulo conceitual, que é esse sobre o qual a gente está fazendo a aula. Eu vou colocar o link no chat já já, para quem quiser baixar, divulgar. Acho que é essencial que a gente compartilhe essas informações, mas também que vão ter outras aulas aqui no canal. Essa é a primeira que a gente faz. As aulas vão ficar gravadas, a gente vai colocar aqui também, e as aulas vão acontecer nas próximas semanas, toda quarta-feira, nesse mesmo horário. Então, no dia 16, no dia 23 e no dia 30 a gente tem outras aulas, a gente vai continuar divulgando. E é isso, é um prazer receber todo mundo aqui. Espero que vocês aproveitem bastante, porque certamente vai ser uma aula muito, muito interessante e fundamental para a divulgação do Dana. E é isso, sem mais delongas, eu passo para Nayara Curtis, autora do módulo, e quem vai conversar com a gente hoje. Boa tarde, Nay. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, gente, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje, da gente falando sobre esse assunto que eu adoro, né? Acabo falando muito, mas vou tomar aqui cuidado com o tempo para não cansar demais também, porque ficar ouvindo demais também cansa, né? Aí eu falo, depois a gente abre um pouquinho para perguntas, algum comentário, para a gente fazer uma coisa um pouco mais interativa. E a ideia é terminar até 5h30, mais ou menos, né? Brigadíssima, Paulo, pela apresentação. Vamos lá, então. Como o Paulo já começou a dizer, a ideia do curso é um pouco, então, que a gente fale mais sobre esse direito, né? Que é o direito humano à alimentação adequada, até porque eu costumo dizer que ele é tão óbvio que a gente para de olhar para ele como se fosse um direito, né? E aí a gente tem uma cultura uma cultura frágil de direitos humanos, especialmente aqui no país, e uma cultura um pouco mais forte da caridade. E aí você olhar para a alimentação como caridade, esquecendo que ela é um direito, pode criar muitos problemas estruturais, né, que a gente vê por aí. Então é fundamental a gente olhar para a alimentação como um direito, e acho que nesse momento de pandemia isso se faz ainda mais essencial, né? Porque a gente está no meio de uma crise econômica, muitas crises, né? A crise sanitária, crise política, crise econômica, e aí a gente está vendo aí os riscos de a fome aumentar. É possível que ela já esteja aumentando. Então a gente precisa falar cada vez mais sobre isso como um direito, né? Bom, então, para começar a conversa, eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente entende os direitos humanos, né? Antes de entrar no direito à alimentação especificamente. Às vezes, parece que os direitos humanos pode parecer uma coisa super utópica, super distante, e acho que existe um interesse em fazer com que eles sejam, fazer com que eles pareçam uma concessão, né? Assim, alguém deu um direito. E aí eu queria começar falando que direitos não são concessões, né? Os direitos humanos, todos eles, são frutos de muita luta, na verdade. Todos os direitos que existem hoje, eles são frutos de luta. E os direitos humanos, especificamente, refletem a luta de povos, né? No geral, lutas históricas, desde o início da humanidade. A história da humanidade diz um pouco sobre a luta por poderes ali, né, e por direitos. Já diziam por aí, né, que a história da humanidade é feita pela luta entre quem tem poder e quem tem menos poder. Então, os direitos humanos, eles vêm para colocar limite, né? O Bobbio, que é um teórico dos direitos humanos famoso, ele fala que os direitos humanos eles vêm para colocar limite no poder, para que quem é mais poderoso não possa fazer qualquer coisa que quiser com quem tem menos poder. E aí a gente gosta muito de enfatizar, eu falo a gente porque eu aprendi muito
quase tudo do que eu sei sobre direitos humanos, com a FIAM, com o Flávio Valente, com a Valéria Buriti, que são pessoas históricas aí da FIAM. Então, a gente gosta de enfatizar que a luta dos direitos humanos é a luta dos povos por uma vida digna, e geralmente isso acontece em momentos de muito conflito, em momentos de ruptura, onde a coesão social está ali ameaçada, os grupos sentam para conversar e criam pactos, né? Criam regras para ver como que a gente pode garantir um mínimo de uma vida digna para todas as pessoas. Então, não é mágica, não é concessão, é resultado de muita luta e não pode parar nunca, né? A luta é o que faz os direitos humanos existirem. E aí, um desses momentos de ruptura bastante... E aí, isso vem na história da humanidade, né, gente? Mas, assim, eu vou começar da ONU para frente para a gente também não gastar tanto tempo. No módulo, a gente fala um pouquinho mais sobre esse histórico, com mais detalhes. Isso aqui, hoje, é um resumão do módulo. É uma entrada, como o Paulo disse, para estimular as pessoas a irem lá e lerem o que está escrito. Daqui a pouco vão ter outros módulos sobre outras abordagens dos direitos humanos, do direito humano à alimentação. Então, vou começar da ONU. Então, após a Segunda Guerra Mundial, quando não tinha internet, né? Então, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Quando termina a Segunda Guerra Mundial e a humanidade percebe o que foi feito na Alemanha, o genocídio do povo judeu e todas aquelas atrocidades que aconteceram dentro da lei, é importante que se diga que a lei da Alemanha, naquele momento, permitia que tudo aquilo acontecesse, fica muito nítido que a gente precisa de um combinado aqui do que pode e o que não pode fazer, né, gente? Então, a gente precisa de leis que estão acima das leis nacionais, que são os tratados de direitos humanos, que funcionam para todos os humanos. Então, se você nasceu humano, nasceu na espécie humana, você tem direito humano, não é preciso ser um direito de um cidadão de bem, né? Eles existem só porque você é humano, ser humano. E aí, então, no âmbito ali da criação da ONU, sai a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948. Ali segue, e aí ali já tem uma menção ao direito à vida digna, que já pressupõe que a alimentação é parte de uma vida digna, né? Mas, em seguida, a gente tem, em 1966, são firmados 2 pactos. Um pacto que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que fala sobre o direito à liberdade, direito a não ser torturado, civis e políticos, né? E um outro pacto, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que a gente chama de PIDESC, que falam sobre os direitos sociais. Então, por exemplo, alimentação, saúde, moradia, esses direitos. Essa é uma divisão artificial dos direitos humanos, porque a gente vivia num contexto de Guerra Fria. Então, eram 2 potências, os Estados Unidos não eram capazes de garantir direitos econômicos, sociais e culturais, e a União Soviética não era capaz de garantir direitos civis. Então, essa cisão ela é artificial e ela, na verdade, é um papel, né? Porque os princípios dos direitos humanos, o que faz os direitos humanos, o que sustenta os direitos humanos, são alguns princípios, como a universalidade, que eu já falei, né, que basta ser humano, todas as pessoas do mundo têm direitos humanos, a indivisibilidade dos direitos, então não existe isso de ter meio direito, não existe ter direito ao acesso à comida, mas não ter acesso à alimentação adequada, não existe, eles são interdependentes, então não existe direito à saúde sem direito à alimentação, por exemplo, não existe direito à educação sem alimentação, não existe direito à educação, à alimentação sem a liberdade, né? Eles são todos interligados e são interdependentes, que também é um princípio. Então, a gente só realiza os direitos humanos quando todos eles são realizados juntos. E eles são também inalienáveis, o que quer dizer que eu não posso tirar o direito de alguém, né? Aí claro que existem algumas... O direito à liberdade, por exemplo, gente, eu estou falando muito. Bom, mas vamos seguir, já era para eu estar na metade da minha fala. Enfim,
só para dizer que, então, as leis internacionais, elas são pactos entre os países firmados, o Brasil, inclusive, assinou o PIDE, os dois pactos, né? Mas o de direitos econômicos, sociais e culturais também, que é o que fala sobre o direito humano à alimentação, e isso não é pouco, todos os países estão ali se comprometendo a realizar esses direitos de forma gradual e usar todos os seus recursos para isso. Depois, em 93, existe a Conferência Internacional de Direitos Humanos que acontece em Viena, que então são retomados esses princípios e reafirmados os instrumentos de proteção dos direitos humanos, que daí, então, já depois da Guerra Fria, a gente pode unir esses direitos, porque todo mundo tem que dar conta de todos eles, não existe mais essa divisão artificial entre eles. Bom, e aí é importante a gente dizer que os direitos humanos, eles evoluem, ou evoluir não é uma boa palavra, né? Mas eles têm uma trajetória que acompanha a trajetória da humanidade. Então, se há algum tempo não fazia sentido falar sobre o direito à internet, por exemplo, hoje, principalmente hoje, em 2020, a gente sabe que a internet é um direito, do qual outros direitos dependem. Por exemplo, o direito à educação. Quem não tem direito à internet assegurado nesse momento, tem o seu direito à educação, à informação, também violado. Então, eles vão mudando, né? E eles vão mudando na medida em que as pessoas, os grupos reivindicam por eles. No caso do direito humano à alimentação, a gente começa, então, falando sobre na Declaração de Direitos Humanos, como eu disse, menciona o direito a um padrão de vida capaz de assegurar bem-estar, e aí, entre isso, livre de alimentação. O Pacto dos Direitos Civis menciona o direito à vida, que também depende da alimentação, isso é fundamental, né? Então, está, de alguma forma, previsto também no Pacto de Direitos Civis e Políticos, e o PIDESC cita no artigo 11 diretamente o direito à alimentação. E depois, mais na frente, ele cita o direito de viver livre da fome. Vários estudos acontecem nas décadas de 1980 e 90, que vão agregando mais dimensões a esse direito, e aí a gente tem, em 99, um comentário geral 12 do PIDESC, que é um comentário que ele interpreta o artigo que fala sobre alimentação desse pacto, ele aumenta um pouco mais o que a gente tem sobre o direito à alimentação. Então, ele fala sobre acesso físico, econômico, ininterrupto, a alimentação adequada, já muda, não é estar livre da fome, é uma alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção, o que significa que, se na cidade a gente precisa de dinheiro para comprar alimento, no campo a gente precisa de terra e território, de recursos naturais, de água, de semente, de recursos naturais, né? Isso também é garantir o direito humano, forma de obtenção. E aí, então, tem uma coisa importante nesse momento que fica dito que ele não pode ser interpretado como um pacote mínimo de nutrientes. Então, o direito humano à alimentação não pode ser reduzido a ter todas as calorias necessárias para viver. Não pode também a proteína, qualquer coisa que seja. E diz também que o Estado ele tem a obrigação de implementar as ações necessárias para aliviar a fome sempre. Em 2002, a gente tem relatores especiais, né, para os direitos humanos. E aí o relator de 2002, que era o Jan Ziegler, ele coloca um conceito também bastante interessante e importante, e é o conceito que pauta o nosso conceito oficial. A gente tem um conceito oficial de direito humano à alimentação, que está na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN. E o Ziegler fala assim, que todas as pessoas precisam... o direito humano à alimentação, né? Ele acontece quando todas as pessoas têm acesso regular, permanente e restrito, diretamente ou por via financeira, né, por recursos financeiros, a alimentos seguros, saudáveis, em quantidade e qualidade suficiente e adequados à cultura e a uma vida sem medo, digna e plena nas dimensões física, mental, individual e coletiva. Então, já estamos falando de mais coisa e já estamos falando de mais humanidade, né? Do que só estar livre da fome e ter uma alimentação adequada, assim, em abstrato. Mas ainda a gente entende o direito à alimentação nessas duas dimensões básicas, né? O direito de estar livre, viver livre da fome, e o direito a uma alimentação adequada. Que também no Brasil a gente tem um conceito
bastante robusto de adequada e saudável, né? Essas conceituações, elas vão atendendo às demandas do que a gente precisa no momento. E aí, só... Então, esse conceito mais amplo, ele começa a dizer sobre o quanto que o direito ele nos constitui enquanto humanidade, né? Logo que eu comecei a estudar direito humano da alimentação, e foi o Flávio Valente que me ensinou muito, alerta aqui, Flávio Valente estará conosco semana que vem, neste mesmo horário, neste bate-local, falando sobre exigibilidade do direito, então eu não vou entrar na exigibilidade hoje, mas o Flávio tinha um texto incrível nessa época que chamava Segurança Alimentar e Nutricional, transformando natureza em gente saudável e cidadã, alguma coisa parecida com isso. E aquilo mudou minha vida, assim, eu falei, meu Deus, é isso, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, o que dizia no texto, né? Dizia que, além dos alimentos constituírem o nosso corpo fisicamente, então, a proteína do grão, da castanha, do leite, do queijo, do bicho, virar a nossa proteína, né? Além de todos os nutrientes virarem seres humanos, minha mãe também vai adorar ouvir isso, que os alimentos viram os seres humanos, né? Os nossos corpos, todas as nossas dimensões. Tem uma outra parte do direito da alimentação que é a construção social do que a gente é, né? Enquanto os bichos comem as coisas como elas estão na natureza, o ser humano aprendeu a transformar esse alimento em comida, né? Então, aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer o que não era digerível, né? Um arroz cru, a gente não consegue digerir, mas se a gente cozinhar, ele fica muito mais interessante para a gente conseguir digerir e absorver todos os nutrientes. Isso, então a forma como a gente se alimenta é o que faz a gente humano, né? É o que constrói a gente como cultura, né? O jeito como a gente come, com quem a gente come, isso faz a gente ser humano, né? A construção da cultura está muito imbricada nessa questão. Então, comer algo que faz sentido para a gente ser quem a gente é um direito humano. Então, não é privilégio, ou não deveria ser privilégio, né? Não é razoável propor que quem não tem recurso para comer de uma forma ou de outra coma a ração. Isso é violação de direito humano. Lembra? Dignidade, cultura, isso é parte do direito. Então, comer direito é um direito. Isso é fundamental que a gente saia daqui com isso na cabeça. Não é um privilégio, ou não deveria ser um privilégio. E a gente precisa garantir isso exigindo, que é com Flávio semana que vem. E quando é que isso se transforma numa questão, né? Como é que isso... Então, em algum momento, a gente faz com que a realização desse direito ela precise ser mediada por dinheiro, né? Como que a gente faz isso? Que é direito ou eu preciso de outra coisa para mediar a realização desse direito? Então, aí a gente tem uma disputa entre o alimento enquanto um direito ou uma mercadoria. E a gente vive com essas duas dimensões o tempo todo na nossa sociedade, né? Então, o alimento enquanto direito, ele precisa promover saúde, promover nutrição, promover vida digna, sustentabilidade, biodiversidade. E o alimento mercadoria, ele tem como final gerar lucro para um grupo bem específico, né? Então, essa contradição traz a gente para onde a gente está nesse momento que a gente tem muita comida para alimentar a humanidade inteira e a gente tem milhões, centenas de milhões de pessoas que não se alimentam adequadamente, né? Então, essa questão dá um nó na cabeça quando a gente pensa nisso, né? Porque outra que é central da gente conversar aqui hoje é o quanto
que a gente vem se acostumando com a ideia do alimento mercadoria, né? O quanto que isso faz a gente naturalizar um direito fundamental como uma benesse, né? Então, se você não tem dinheiro, eu estou passando e eu estou vendo ali uma pessoa que não tem condição de acessar o alimento, eu posso pensar se eu posso avaliar se eu tenho condição de ajudar hoje, se eu quero, se lá. E aí, quando eu faço isso, parece que eu estou sendo caridoso, mas é um direito da pessoa. E essa naturalização, que é a naturalização da pobreza, da miséria, da fome, ela tem uma consequência terrível para a gente enquanto sociedade, que é que a pessoa que está sendo violada no seu direito mais fundamental, ao invés de se sentir indignada porque ela está sendo violada, ela se sente menor, ela se sente culpada por não ter o dinheiro que gera o acesso a esse direito. E aí isso é muito grave, porque se é caridade, eu agradeço, né? Agora, direito a gente não pede, direito a gente exige. Né? Então, quando isso fica mais nítido na sociedade, a gente tende a desnaturalizar a fome, a miséria, a desnutrição, tudo isso que está colocado aí, né? E aí esse é um ponto central, né? A naturalização da pobreza, da miséria, da fome, ela faz a gente esquecer o óbvio, que é que a alimentação é um direito inegociável, né? E como um direito inegociável, ela é, no final, obrigação do Estado. O Estado não tem esse direito que as pessoas individualmente têm de avaliar se elas vão ou não colaborar para a realização do direito da outra pessoa. O Estado tem obrigação, porque ele assinou os pactos e porque, no caso do Brasil, a gente tem o direito humano à alimentação garantido na Constituição, que foi uma reivindicação da sociedade civil, né? A sociedade civil se mobilizou em 2010 para colocar a alimentação entre os direitos constitucionais. A gente tem uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional que diz qual é o conceito de direito à alimentação do Brasil, que é um dos conceitos mais elogiados e reconhecidos, usados como padrão no mundo. E essa mesma lei cria um sistema de segurança alimentar e nutricional que é a forma como vai garantir esse direito. Então, o Estado tem obrigação, de fato, de garantir. Né? Quando ele assina esse pacto de 66 e depois reafirma ele em 92, ele está se comprometendo a fazer isso, ainda que de forma gradual. E está se comprometendo a usar todos os recursos disponíveis para isso. E aí, abrir mais um parênteses aqui, não é razoável do ponto de vista de direitos humanos, aconteceu o que aconteceu essa semana, que é o STF dizer que a alimentação não tem dinheiro para alimentação escolar. Isso não existe. Não existe, vai ter que tirar de outro lugar. A alimentação escolar é direito, né? Enfim, fecha parênteses, depois a gente pode voltar a conversar sobre isso. E o que os pactos dizem sobre a obrigação do Estado? O Estado ele tem a obrigação de garantir todos os direitos humanos, mas eu vou falar aqui do direito à alimentação, a partir de 4 dimensões. Ele primeiro precisa respeitar o direito humano à alimentação. Então, se tem uma comunidade ribeirinha, uma comunidade tradicional indígena, quilombola, giraizeira, que está se alimentando no local, o Estado não pode fazer nenhuma ação que viole essa alimentação que já está sendo garantida. Por exemplo, o Estado não pode colocar uma usina hidrelétrica, no meio de uma comunidade onde as pessoas comiam bem e jogar para um lugar onde elas vão comer mal, né? Uma outra obrigação do Estado é proteger. Então, o Estado protege os direitos humanos de terceiros. Então, ele não pode deixar que outras pessoas ou empresas ou qualquer outro terceiro viole os direitos de qualquer comunidade, de qualquer pessoa que seja. E aí, por fim, ele tem que garantir. E aí, garantir a gente pode dividir em promover e prover. Então, fazer políticas públicas que auxiliem as pessoas, que apoiem as pessoas a realizarem o seu próprio direito à alimentação. Isso é promover. Então, como é que ele faz isso? A partir de políticas públicas, né?
Por exemplo, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela prevê ações, desde a produção de alimentos, passando pelo abastecimento, até saúde. A gente precisa de muitos setores agindo para a gente garantir esse direito, né? Então, a gente tem políticas para garantir esse direito, promover condições para que as pessoas consigam garantir o direito por conta própria. Quando tudo isso não deu certo, ou quando tem alguma catástrofe natural ou alguma crise, daí então a gente precisa que o Estado tenha a obrigação do Estado, nesse caso, é prover, que é oferecer o alimento diretamente para as pessoas se alimentarem. Então, o Estado tem essa obrigação porque ele tem tanto os recursos financeiros quanto a administração da máquina pública. Ele tem os 3 poderes, né? Não estou falando só do executivo, estou falando dos 3 poderes. Os 3 poderes têm que agir para garantir esses direitos. O Estado tem a obrigação de fazer isso porque ele tem o controle para fazer isso por meio de políticas públicas, preferencialmente. Vamos lá. Bom, e aí então a gente entra nisso. Então, se a gente tem tantas leis, se a gente tem uma política, o que acontece que ele não é realizado esse direito, né? A gente precisa pensar. Mas o que dá para saber é que essa disputa entre direito e mercadoria, a gente sabe que está numa sociedade capitalista, a mercadoria tem bastante força. E aí a gente tem um sistema alimentar que não produz alimento para alimentar as pessoas, produz mercadoria para o mercado externo, que são as commodities. Até hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast falando sobre o aumento do preço do alimento, que também é uma coisa que a gente já está notando, né? Todo mundo que faz compra nota que os alimentos estão aumentando de preço. Aproveitar aqui e abrir outro parênteses, daqui 3 semanas a gente vai ter um módulo que é Direito Humano à Alimentação e Economia. E a gente vai falar melhor, a Graziele Davi vai falar para a gente sobre a relação entre a economia e o direito humano. Então, nem vou entrar muito nisso, mas a questão é que se a gente produz commodity, que é mercadoria em inglês, e que tem todo aquele lastro com o preço do dólar, né? E não vou entrar nisso agora nesse momento, mas a gente não está produzindo comida, a gente está produzindo mercadoria. E aí, no caso do Brasil, por exemplo, a gente produz para exportar, e no geral, para alimentar outros animais que a gente depois vai comer, ou depois esse alimento volta em formato de alimento ultraprocessado. E aí a gente tem todo um sistema acontecendo, um sistema alimentar que funciona não para alimentar as pessoas, para alimentar o mercado. Ano passado, no começo do ano, a gente teve alguns estudos do Lancet, que é uma revista científica de segurança alimentar, de saúde, respeitadíssimo, que os pesquisadores falavam sobre uma coisa que eles chamam de sindemia global. A sindemia global, ela é a união de 3 epidemias que são grandes epidemias da humanidade, são grandes problemas da humanidade nesse momento, que é a fome e a desnutrição, a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis que são relacionadas à obesidade, e ele coloca como epidemia também a crise climática. E aí ele vai discutir que essas 3 pandemias têm como motor o sistema alimentar, que é esse sistema alimentar que produz matando tudo que tem. A gente vê o que acontece na Amazônia, o que acontece no Pantanal, né? A gente está desmatando para produzir grãos e animais de uma forma desregrada, incompatível com a natureza, né? Não tem planeta suficiente para a gente desmatar tanto, a conta vai chegar, né? Eu falo que a natureza é o limite do capitalismo, não vai ter para onde crescer, gente. O planeta é um só, na hora que a gente acabar com tudo, não vai ter para onde ir. Então, a gente tem um sistema alimentar altamente predatório, que destrói tudo e cria a crise climática de um lado. Esse mesmo sistema alimentar produz alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que estão altamente relacionados
com o aumento da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis de um lado, e aí a gente tem a epidemia, e do outro lado, um sistema alimentar que troca, que produz mercadoria, que então, se você não tiver dinheiro para comprar essa mercadoria, você não vai se alimentar. E aí vem a outra epidemia, que é da fome e da desnutrição. Que agora, nesse momento de pandemia que a gente vive, essa endemia global, acho que faz ainda mais importante da gente pensar, né? Porque a gente sabe que as doenças crônicas são um fator de agravamento da Covid-19. A gente sabe que tende a ter um aumento da fome e da desnutrição no mundo por conta da crise econômica, e quanto mais a gente desmata, maior a probabilidade de ter novas epidemias, porque a gente desequilibra a natureza, né? Enfim, sobre isso eu queria então dizer que no mundo não tem fome no mundo por falta de comida, né? A fome existe por falta de distribuição de recursos naturais, de território, de renda. Isso já dizia o Josué de Castro, que foi homenageado no final de semana também, num evento bem importante. O Josué de Castro foi um brasileiro notório, que foi uma das primeiras pessoas que falou isso, né? Que a fome, ela não é um fenômeno natural, né? As pessoas não têm fome porque existe seca, é porque elas não conseguem acessar os recursos para garantir esse direito. E aí, o que acontece? Em 2014, lembra que eu estava falando dos conceitos, a evolução, a trajetória do conceito do direito humano à alimentação? Em 2014, um relator para o direito humano à alimentação muito importante para a gente, que hoje é relator para direitos humanos e extrema pobreza, que é o Olivier de Schutter, ele faz um relatório no fim do mandato dele, muito significativo também, sobre o direito humano à alimentação, e é quando ele faz um estudo, ele é pesquisador, e aí ele nota que o direito humano à alimentação ele só pode ser realizado num sistema alimentar sustentável, porque outra coisa que os direitos humanos precisam estar atentos é com a garantia dos direitos humanos das próximas gerações. A gente sabe que nesse sistema que a gente vive, é possível que as próximas gerações não tenham seu direito humano à alimentação adequada garantidos, nem direito à água, nem direito ao ar saudável, né? E aí, então, ele faz toda uma análise do quanto o sistema alimentar é violador do direito humano, e aí ele fala sobre os conflitos da terra, que tiram pessoas que estão se alimentando dali da terra, estão vivendo de suas maneiras tradicionais, isso gera violência na terra, fala sobre o uso excessivo de agrotóxicos, que também produz uma quantidade infinita de enfermidades, né, que também a gente já sabe, e esse sistema alimentar que produz também essa destruição da natureza e do planeta no final. E aí, então, ele conclui que, para a garantia do direito humano à alimentação adequada, a gente precisa repensar o sistema alimentar. E aí ele sugere que uma forma de produção de alimentos compatível com o direito humano à alimentação é, então, a agroecologia, por exemplo, né? Bom, saindo do Olivier de Schutter, e eu estou finalizando, gente, façam perguntas, façam comentários. Sendo ótimo, Nai. O pessoal está mandando várias perguntas. Ah, tá bom. Boa tarde a todos e a todas que estão entrando. E a gente vai continuando. Várias perguntas chegando, está sendo ótimo. Quem for chegando tá pode ir dizendo de onde é, enviando perguntas, comentários, contribuições. A gente vai mais uns minutinhos de aula, e depois um bloco de perguntas e a gente segue aprendendo. Está sendo ótimo, Nai. Ah, obrigada, Fábio. Quem tem amigo tem tudo nessa vida. Bom, vou falar mais uns 10 minutinhos, talvez 15, mas acho que em 10 minutos eu consigo. Bom, então, a gente estava falando sobre, eu parei no conceito, na verdade, no relatório do Olivier de Schutter, que era relator para o direito humano à alimentação, um relatório, eu acho que ele é de 2014, eu não tenho certeza do ano. E aí, a FIAN
que também, que como o Paulo disse, está na luta desde a década de 80 pelo direito humano à alimentação e por um sistema alimentar capaz de garantir esse direito para todas e todos, as pessoas do planeta, ela propôs, então, um conceito de direito humano à alimentação e nutrição que compreenda algumas dimensões, que eu vou falar agora. E aí, é por isso que a gente fala DANA, né? É o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Já vou explicar por que a gente propõe essa nomenclatura. Mas a gente começa exatamente de uma leitura bem próxima com essa leitura que o Olivier propõe no relatório dele, que é sobre quem é que decide, né? Quem é que decide o sistema alimentar? Como que a gente decide o que vai produzir, como vai produzir, como vai distribuir esse alimento, né? É muito ruim isso de eu não poder conversar, né? Mas a questão é, quem define isso hoje são as grandes indústrias de alimentos, mas também o agronegócio, né? É o comércio internacional que decide, porque a gente produz commodity serve para gerar lucro. Então, essa questão da gente perguntar quem decide, ela remete a um conceito que tem origem nos movimentos sociais, especialmente da Via Campesina, que é um movimento de luta pelo acesso à terra, que chama soberania alimentar. Então, um ponto fundamental que a FIAN escolhe para discutir o direito humano à alimentação adequada é a soberania alimentar. E ela propõe uma discussão fundamental também, que é a do poder. Onde que está? Quem que tem o poder de definir como as pessoas se alimentam? E a proposta da soberania alimentar é que quem tem que decidir isso são os povos. É quem produz alimento e é quem consome alimento. Eu até me perdi aqui. Bom, então, quem é que produz alimento? A gente tem uma pesquisa que hoje está um pouco desatualizada do censo agropecuário, que dizia que no Brasil, mais de 70% da comida que a gente come, arroz, feijão, verdura, é produzido pela agricultura familiar de pequeno e médio porte. Essa coisa do porte é ruim, mas assim, tem a ver com o tamanho do território, né? Mas é a agricultura familiar. É esse povo que produz a abobrinha que a gente come. Quem produz abobrinha só não, o arroz e feijão, que é a base da nossa alimentação, que não devia ficar dependendo do preço da commodity, que nem está agora, né? O arroz e o feijão subindo. Vocês imaginam, gente, se o arroz e o feijão sobe desse tanto de preço, o que a gente vai comer? Arroz e feijão é a base da nossa alimentação, incluindo a questão da cultura que a gente estava falando antes. Então, quem tem que decidir o que a gente produz e como a gente produz são as pessoas que produzem e as pessoas que comem. E elas certamente não vão escolher produzir com agrotóxico, porque é a saúde delas que está em jogo. Né? Essa é uma escolha que muitas delas fazem, e aí, sem também idealizar, a agricultura familiar também usa agrotóxico, mas é um pacote que é entregue para esses grupos como a única opção de se produzir comida. A gente já sabe que não é preciso tanto agrotóxico para produzir comida. Enfim, então a soberania alimentar, ela fala sobre poder, ela fala sobre manter a biodiversidade, e aí a gente está falando de biodiversidade ambiental, que depois isso se transforma também em nutrientes. Vocês imaginam a quantidade de espécie de planta e de bicho que está desaparecendo sem a gente nunca saber que existiu, ou que a gente conhecia e que está deixando de existir. Isso é biodiversidade, isso se reflete na nossa alimentação. Quanto menos diversidade a gente tem de espécies, mais restrita é a nossa alimentação, menos nutriente a gente tem. E também a biodiversidade também se traduz em diversidade cultural, né?
quantos povos e comunidades tradicionais têm a sua forma de comer e que isso implica na sua forma de existir no mundo sendo radicalmente alterada pelas questões ambientais, né? Então, a soberania alimentar fala sobre isso, sobre o poder de escolher. E aí eu queria só falar uma coisa importante aqui, que esse sistema alimentar que a gente tem hoje, que é definido pelo capital, pelo comércio exterior imenso, que a gente não sabe nem que cara que tem isso, ela não alimenta, por um lado ela alimenta a vida e por outro lado alimenta a morte, né? Ela não é essa forma de produzir, não é a única forma possível de se produzir, como ela não será possível daqui a pouco, porque a natureza não vai dar conta. Então a gente precisa aprender com os povos e comunidades tradicionais, com os agricultores e as agricultoras familiares, como que a gente produz sem destruir, sem produzir tanta morte. Isso a cultura hegemônica, ela é no final uma cultura de escassez, né? Ela é o que a lógica da oferta e da demanda é a lógica da escassez, vale mais o que tem menos. E aí isso inclui recurso natural, né? Se tem menos água, a água vira ouro. Percebe? É uma lógica muito perversa e que faz isso da morte. E escassez também na diversidade. Por último, para fechar essa coisa, a questão da soberania alimentar, eu queria dizer isso, quando a gente vai no mercado e a gente olha aquelas gôndolas lotadas de produtos, a gente tem uma falsa ideia de que tem diversidade ali, de que a gente tem muita comida. A gente não tem muita comida ali. Ali a gente tem açúcar, gordura, farinha, sal. Isso não no final, é tudo isso com um monte de sabor artificial no meio, para parecer que é muita coisa, e um monte de embalagem, que depois vai virar lixo, que é para parecer que tem uma diversidade, mas a gente está comendo nutricionalmente, a gente está comendo os nutrientes que existem nesses ingredientes, que é açúcar, farinha, sal e gordura, que produz obesidade, doença crônica não transmissível, e que tem um baixo custo, né? Então, isso é muito importante da gente dizer, que esse sistema aumenta o consumo também de ultraprocessado, reduz de alimento in natura, e isso gera questões para a nossa saúde no final. E falando em saúde, a gente tem o segundo tema, a segunda dimensão proposta pelo conceito da FIAM Brasil, que é a gente falar sobre nutrição, por isso que é direito humano à alimentação e nutrição adequadas. A gente acredita que a gente precisa politizar o termo nutrição, né? E aí, com o maior cuidado do mundo, não confundir com o nutricionismo, né? Que é essa redução de alimentos aos seus nutrientes. Então, vai ficar, você precisa comer mais proteína, precisa comer mais zinco. Ninguém come proteína. A gente come grão, a gente come ovo, come queijo, come carne, quem come carne. Não, a gente não come proteína. Né? Mas o que acontece é que se a gente falar só de direito à alimentação, a indústria de alimento está dando conta. Né? Tem bastante alimento aí que chamam de alimento e a gente não chama de alimento, a gente chama de produto alimentício. Né? Então, uma alimentação sem considerar a nutrição é o que está produzindo obesidade, doença crônica, que está reduzindo o tempo de vida e a qualidade de vida das pessoas. Não é uma questão de formato de corpo, né? É uma questão de qualidade de vida. Por outro lado, a gente tem várias respostas também das indústrias farmacêuticas e tudo isso, de resolver a questão da desnutrição a partir de respostas tecnológicas, né? Então, a gente faz suplemento, tem proposta de biofortificação, que é você colocar nutriente em um alimento que naturalmente não teria aquele alimento. Quer dizer, é uma tecnologia enorme, um custo enorme para resolver uma questão que primeiro não vai ser resolvida porque a gente sabe muito bem hoje, e cada vez mais pesquisas estão mostrando que a absorção de nutrientes isolado ela é muito menor do que a absorção de alimentos inteiros, né? E de alimentos conjugados. Então, não resolve. E a outra coisa é que você tampa o sol com a peneira, que parece que o problema é a falta de nutriente, o problema é a falta de dinheiro, é a falta de recurso natural, é a falta de terra para produzir esse alimento. Esse é o problema. Se a gente coloca uma resposta artificial, a gente nunca vai resolver ele na base. O que resolve a questão da fome e da desnutrição
é um sistema alimentar mais justo, mais saudável. Né? Então, a gente precisa de ter alimento... obrigada, Paula. A gente precisa ter alimento com nutrientes e a gente precisa ter nutrientes vindos de alimento. Isso é fundamental para a gente pensar o direito humano à alimentação. E aí, isso, né? Então, o que causa fome e desnutrição é pobreza, é miséria, né? É isso que causa. Não é falta de nutriente, não, nem falta de comida no mundo. Falando sobre isso, se a gente pensar quais são as parcelas da sociedade que sofrem maiores violações de direitos humanos, inclusive a parcela da sociedade, a gente falar só aqui no Brasil, para a gente também não ir tão longe, que sofre mais violações de direitos em todos os aspectos, a gente vai ter, por exemplo, as populações negras, as populações indígenas, povos e comunidades tradicionais. Né? Como que a gente vai considerar o direito humano à alimentação e à nutrição adequada sem considerar quem é mais violado? Porque esses grupos são os mais violados nos direitos que são básicos para a gente garantir o direito à alimentação. Então, são mais violados no direito à moradia, no direito à saúde, no direito à renda, no direito à terra, no direito ao território, todos os direitos, né? Então, aquilo que eu tinha falado sobre a interdependência... É isso, como que você vai se alimentar direito se você não tem renda, ou se você não tem terra para plantar? Como que você vai aproveitar bem os seus nutrientes, vai ter acesso à saúde, se você não tem a alimentação adequada, né? Então, é fundamental a gente olhar para isso, porque o racismo estrutural, inclusive, o racismo estrutural, que é o que define o lugar desses grupos que são racializados, né? A gente olha para um grupo e vê uma raça, um grupo, isso não existe, isso é uma invenção da humanidade, né? Por que a gente não olha, né? Então, o racismo estrutural, que ele define o lugar das pessoas, quais trabalhos elas podem ter, quais posições na sociedade elas podem ocupar, quais são os possíveis que elas ocupem e que também define que o racismo estrutural, que define, por exemplo, que na periferia pode ter mais violência policial, que na periferia não precisa ter saneamento básico, que não precisa ter escola de qualidade, ou a escola tem que ficar longe, ou que não vai ter acesso a alimento adequado e saudável na periferia, do mesmo jeito que tem no centro. Quem é que tem na periferia? Quais são os grupos que estão na periferia, né? São predominantemente a população negra. Do mesmo jeito que a gente naturaliza que os povos indígenas não tenham acesso aos seus territórios, por exemplo, aos povos indígenas, os povos comunidades tradicionais, quilombolas, geraizeiros, vários outros povos. E aí a gente tem a gente naturaliza um índice de desnutrição infinitamente maior entre crianças indígenas do que entre as crianças, entre a média das crianças não indígenas no Brasil. A naturalização dessa situação, da gente ter tirado essas pessoas que estão historicamente nos seus territórios vivendo em paz, isso é racismo estrutural, e isso influencia diretamente o direito humano à alimentação adequada, e não é possível a gente falar sobre esse direito sem a gente olhar para essa questão que é específica, mas ela é estruturante. Pensar o direito humano sob a perspectiva do racismo é tão importante quanto pensar sob a perspectiva do sistema alimentar, e está junto, né? Tá estreitamente relacionado. Por fim, e não menos importante, a gente sabe que, começando pelo âmbito privado, né, dentro das casas, quem é a pessoa responsabilizada por garantir a alimentação das famílias, por exemplo? Em geral, são as mulheres, né? Também são as mulheres que têm o seu direito violado primeiro nessa situação. Quando falta comida, isso a gente tem, né, muitos relatos, e pode ser que alguém, inclusive, conheça essa realidade, quando a comida diminui, no geral, quem vai reduzir a comida, quem vai reduzir a qualidade, a quantidade, vão ser as mulheres. Quando uma criança está desnutrida, quem perguntado sobre por que ela está desnutrida é a mãe, mesmo que a mãe não tenha trabalho, não tenha renda, não tenha condições de se alimentar e de alimentar essa criança. Da mesma forma, também, predominantemente, a pessoa responsável por produzir o alimento dentro de casa e fora de casa também. A gente tem uma invisibilização das mulheres também no sistema alimentar. As mulheres são produtoras de alimentos fundamentais, são as mulheres que, no geral, também que se responsabilizam pelas hortas,
pela comida pequena ali, são as mulheres. Isso é invisibilizado, né? A gente tem uma publicação super interessante que está no site da FIAM, eu convido todo mundo a ir lá olhar, que é o Observatório de Direito Humano, Alimentação e Nutrição, que é da Rede Global pelo Direito Humano à Alimentação, que fala sobre isso, o quanto as mulheres estão no centro da luta por soberania alimentar, porque elas produzem alimentos, e porque são elas que brigam contra os agrotóxicos, são elas que também estão no abastecimento, na preparação da comida, as mulheres estão no centro das discussões sobre direito humano à alimentação, e aí tem uma questão, contar uma história rapidinho aqui, que é, nem mesmo a gente percebe, né? As mulheres mesmo não percebem. Eu estava uma vez numa conversa riquíssima com mulheres incríveis, agricultoras, e super politizadas. A gente estava falando sobre sistema alimentar, e elas falando, sabiam tudo sobre sistema alimentar, sabiam tudo sobre soberania, estavam me dando uma aula. Aí eu falei, e qual que é o lugar de vocês nesse sistema alimentar? E aí todo mundo ficou parado, assim. Aí eu falei, me conta, perguntei para uma delas, né? Falei, me conta, o que você faz da hora que você acorda até a hora que você dorme? E aí ela começou assim, eu acordo, aí eu coloco milho para as galinhas. Aí depois eu tiro o leite da vaca. Aí depois eu vou aguar a horta. Aí depois eu volto e preparo o café da manhã da minha família. Aí, entendi. Né? Isso também é sistema alimentar. Isso, na verdade, é o sistema alimentar que a gente quer construir. É um sistema alimentar que serve para alimentar a gente. Né? E, bom, então, é isso. Tem uma outra questão também, que entre mulheres e entre meninas, ela tende a passar por gerações e gerações. As meninas, muitas vezes, mesmo nos programas contra a fome e contra a desnutrição, elas são colocadas como mães. Então, a impossibilidade das mulheres não decidirem sobre o seu destino, sobre a sua vida, sobre se vão ter filhos, se não vão ter filhos, o que elas vão fazer, isso também viola o direito à alimentação dessas mulheres, de muitas formas. Tá certo? Então, a luta contra esse sistema alimentar, a luta por soberania alimentar, pela alimentação e nutrição, pelo cuidado, é uma luta predominantemente das mulheres. E elas precisam ocupar espaço protagonista nessa luta. Elas precisam ser vistas, elas precisam se ver e serem vistas. Elas precisam estar também nos espaços de formulação de propostas, de políticas e de propostas da construção do mundo que a gente quer construir, né? Um mundo em que o alimento adequado, saudável, ele é produzido de forma justa, e justa economicamente, socialmente, sustentável, ambientalmente, distribuído de forma justa, consumido de maneira adequada à cultura, à afetividade, ao prazer, e que promova a saúde. Né? Então, é sobre esse direito humano, a alimentação e a nutrição adequadas que a gente está querendo falar nesse curso básico, que começa hoje. Semana que vem tem sobre exigibilidade, na outra semana sobre abastecimento alimentar e, por último, economia e direito humano alimentar. Então, é isso que a gente quer dizer, que a gente quer refletir junto, quer que mais gente pense sobre isso, para que mais gente tenha elementos, cada vez mais elementos, e a gente espera que as pessoas tragam elementos também, para a gente construir coletivamente com pessoas, organizações, movimentos, um sistema alimentar e um mundo diferente desse, né? Falei muito, desculpa. Falou muito e falou bonito, mas não falou demais, não. Falou, ainda ficou coisa, né? Porque é enorme. E eu primeiro gostei demais, né? Parabéns, você arrasa. E assim, eu fico sempre emocionado ouvindo falar sobre o Dana, porque é uma coisa que abrange quase que a completude da vida mesmo, né? Eu acho que inclusive eu estava pensando aqui, é isso que a gente quer dizer, tudo isso que você falou, é o que a gente quer dizer quando coloca a nossa frase, o nosso novo lema de 20 anos, que é exigir direitos a alimentar a vida. Essa é uma grande explicação que você acabou de fazer, uma grande explicação do que a gente quis traduzir nessas poucas palavras. Eu acho que ficou uma explicação fenomenal, porque é isso, né? É a atuação da FIAM, é tudo isso que a gente quer
abarcar e exigir para garantir uma vida digna, né? Acho que a gente pode ir conversando, inclusive, nessa segunda etapa, mas antes de passar para as perguntas, o pessoal está te parabenizando aqui também no chat, concordando que foi emocionante, eu também acho. Mas antes de colocar o que o pessoal está trazendo aqui, e talvez até inquietações que me vieram também, tem a parte prática para a gente continuar expandindo essa divulgação, né? Expandindo a rede em favor do Dana. Então, quero colocar aqui para todo mundo, primeiro, obrigado por estar aqui, e quem gostou, quem está gostando da aula, porque ainda não acabou, está acontecendo, vai acontecer, a gente vai aí até 5h30, 6 horas, o link vai ficar disponível aqui no nosso canal, então pode compartilhar esse link aí, a aula vai ficar gravada, e a gente vai fazer outras aulas também, também tem o nosso Facebook, facebook.com/FIAN no Brasil. Você pesquisar FIAN Brasil lá, tem a nossa página institucional. A gente está sempre divulgando coisas lá também. Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, porque a gente está no processo de incrementar o nosso canal. Então, vamos fazer essas aulas. Vai estar tudo gravado aqui. Vamos trazer outros vídeos também para incrementar o conhecimento. Então, vocês são todos e todas bem-vindas. O PDF do módulo está disponível já no nosso site, desse módulo conceitual, que é o primeiro de um curso. Então, vão ter alguns módulos que a gente vai lançar em breve, e nesse mês já tem aula sobre os módulos. Então, toda quarta-feira, aqui no canal da FIAN no YouTube, a gente vai fazer essa aula como a gente está fazendo agora com a Nayara, e aí, como ela falou, vão ter as próximas sobre abastecimento, economia e exigibilidade, não nessa ordem, porque eu troquei, exigibilidade, abastecimento e economia. E além disso, como a gente está bastante empolgado e aqui na FIAN a gente trabalha bastante, vai ter podcast também. Então, a gente vai fazer uns podcasts sobre o curso, sobre os módulos do curso, e a gente está escrevendo eles e escrevendo os módulos, né? E as aulas também vão ser com parceiros e parceiras fenomenais, a Nay falou também. E, por último, bom, acho que é isso, a gente pode passar as perguntas. Você quer falar alguma coisa, Nay? Antes da gente colocar o que o pessoal trouxe aqui, antes de qualquer coisa, Estela querida, está aqui no chat mandando parabéns, pedindo para falar sobre os processos que envolvem a soberania alimentar, passando pelo ciclo desde a produção até a perversidade do mercado diante da crise alimentar que vivemos. A pergunta da Estela, primeiro beijo, Estela, saudades. A pergunta dela vem junto com outras perguntas que eu tinha visto mais lá em cima também, da Maíra, não, da Maiara, desculpe, Maiara, e da Beatriz Blackman, que elas perguntam, juntando a pergunta delas, porque as duas foram parecidas, elas querem uma resposta sobre como pensar o direito humano à alimentação, como pensar o DANA na nossa conjuntura atual. Então, como pensar isso no contexto político que a gente está, e a Beatriz reforça a pergunta sobre quem são as nossas aliadas e os nossos aliados hoje para defender esse direito humano. Essa é uma das perguntas que eu acho importante também, e para completar esse bloco, e reforçando, gente, vocês podem enviar aí, por favor, perguntas no chat. Diga, Nay. Desculpa. Só mais uma pergunta para esse bloco, é a pergunta da Sandra Oliveira, de lá de Sobral, no Ceará, inclusive.
Eu perdi aqui a instituição dela, mas logo logo eu recobro. Ela fez uma pergunta sobre por que que há uma demora no setor de saúde em se aproximar dessa temática, porque ela ressalta aqui que o tema da alimentação é teoricamente interdisciplinar, né? Mas na prática, os cursos de nutrição, por exemplo, que é o exemplo que ela traz, ainda são muito voltados para as questões e aspectos clínicos. Então, ela quer saber como que a gente pode agregar os demais setores nessa discussão. Acho que tem uma linha aí nessas 3 perguntas que foram colocadas aqui no nosso chat, e a gente pode partir delas. Tudo bem por você? Vamos que vamos. Seu microfone está cortado para mim. São muitas. Me ajuda. Eu vou começar de trás para frente. Ah, Não, vou não. Só lê para mim de novo a da Estela, porque acho que a linha faz mais sentido, que era sobre o sistema, desde a sim. produção. Ela quer saber sobre a soberania alimentar que passa pelo ciclo desde a produção até a perversidade do mercado diante da crise que a gente está, né? Então, acho que é isso. Isso, ótimo. E eu acho que aí a gente pode até ressaltar uma perversidade que não é só da parte econômica, não é só da parte do mercado, mas institucional também, infelizmente, que a gente vem vivendo, né? Então, assim, eu acho que a gente vive mais ou menos esse terror institucional de primeiro, não vamos ajudar, depois vamos ajudar com R$ 200, não, vamos ajudar com 600. A sociedade conseguiu essa conquista, mas agora não, o auxílio vai ser cortado pela metade, e as pessoas já estão no limite, e a gente já tem cenas muito tristes, né, muito tristes, deploráveis, que a gente viu de saques voltando a acontecer, então a fome realmente retornando centralmente na nossa conjuntura, né? E eu acho que essa perversidade está em todo local, perversidade que a Estela traz. E aí é isso, ficam aí questionamentos pesados, né? Pesados, né? A gente quer que tenha perguntas, mas aí quando chega as perguntas pode não sei responder, difícil. Mas acho que sobre a soberania alimentar, obrigada, Estela. Obrigada a todo mundo que mandou perguntas, que bom poder conversar. Acho que sobre a soberania alimentar, que é perverso do começo ao fim, né? Porque, primeiro, aquilo, se a gente pegar desde a produção, para essa. A gente tira. O sistema alimentar, ele hegemônico, né? Esse que a gente. Que é o hegemônico nesse momento, ele começa sendo muito concentrado. Então, muitas décadas atrás já vinha tirando a população que vivia no campo, né, assim, muitas vezes à força, com grilagem de terra, agora a gente tem a questão indígena, né, a questão dos povos, comunidades tradicionais, a gente da FIAN trabalha com os geraizeiros também em Minas Gerais, então começa com a expulsão das pessoas que estavam em paz ali, vivendo, comendo, a partir dos recursos disponíveis da natureza. Grupos populacionais esses que são responsáveis pela biodiversidade do planeta também, junto com a natureza, né? A gente sabe hoje que a interação do ser humano com a natureza de uma forma tradicional aumenta a biodiversidade. Então, a gente primeiro tem uma primeira violência que é tirar essas pessoas da terra, de onde elas tinham sustento, jogar elas para a periferia das cidades, muitas vezes sem trabalho, sem condição para disputar por trabalho nas cidades, e tirando a cultura e o modo de viver que fazia ela ser quem ela era. Começa daí, né? Começa a concentração de terra, começa a naturalização do latifúndio nesse país. E aí, queria só dizer uma coisa um tanto óbvia aqui, que a Europa inteira fez reforma agrária, né, gente? A reforma agrária não é uma pauta comunista, é só uma pauta de justiça, porque onde tem mais gente na terra, tem mais gente produzindo comida, tem mais gente gerando riqueza,
distribuída, né? E não essa riqueza tão concentrada que a gente tem no país. Aí, em seguida, a gente pode falar sobre os agrotóxicos, que é também, o Brasil é um dos maiores produtores de agrotóxicos do mundo. Então, esse agrotóxico, ele mata a planta, mata o bicho, mata os outros bichos, matam as outras plantas, matam as pessoas que estão aplicando, gera doença nas pessoas que estão comendo, também de uma perversidade gigante. E quando mata tudo isso, né, por isso que é agrotóxico, né, mata, é tóxico, mata toda uma diversidade que faz o equilíbrio do planeta ali, né, faz o equilíbrio da natureza acontecer. Aumenta a praga, e aí fortalece pragas e insetos e outras vidas acabam se mexendo ali para resistir a isso. Então, é uma outra... E aí, contamina água, contamina lençol freático, contamina ar. No Brasil, a gente tem... Falando sobre perversidades, né? A gente tem até hoje pulverização aérea, que é uma bizarrice gigante. A gente tem, inclusive, a utilização da pulverização aérea como arma química. A gente tem também no Mato Grosso do Sul, por exemplo, algumas pulverizações são feitas em cima de escolas, que é para tirar os indígenas dali, né, os indígenas das suas terras tradicionais, eles jogam veneno e contamina todo mundo, e gera doença, gera morte, gera tudo isso. E aí também a perversidade da produção de animal, que a gente tem hoje, né, desmatando tudo, matando tudo que é vida para produzir carne para um consumo que é desnecessário, inclusive prejudicial para a saúde humana, no volume do que a gente consome, né? E a gente é incentivado a comer quantidades desnecessárias de carne, e desnecessárias para a saúde e incompatíveis com o planeta. Aí, aquilo que eu tinha dito, né? A gente produz para fora e isso desbalanceia a balança comercial, a comida fica cara porque o dólar está... Hoje de manhã eu estava ouvindo isso, assim, é uma maluquice, né? Porque aí a gente produz milho e soja. Aí o dólar está muito valorizado, então os caras vendem para fora. E aí aqui fica menos milho, menos soja, e aí o preço das coisas aumenta, porque a oferta diminui, a demanda mantém, e aí aumenta o preço. Perverso demais, porque a gente não prioriza o que está aqui. Isso, na produção eu esqueci dos transgênicos ainda. Né? Que produz uma coisa que a gente não sabe o que vai dar na saúde da gente. A gente já sabe que contamina as outras produções, que reduz a biodiversidade mais ainda. Então, é isso. Isso para a gente falar só da produção. Aí no abastecimento a gente tem mais perversidades que são... quem faz o abastecimento, eu não vou entrar muito aí, porque a gente vai ter, daqui 2 semanas, vai ter aula sobre abastecimento, mas basicamente quem distribui alimentos são as grandes redes do supermercado, o que faz com que a disponibilidade de alimento in natura, de alimento adequado no centro da cidade é muito maior, nas áreas nobres da cidade, é infinitamente maior do que na periferia. E aí qual que é o alimento mais disponível e mais barato disponível para a periferia? É doce. E aí a gente tem, eu não posso dizer sobre todas as periferias do Brasil, mas é muito comum na periferia. Eu brinco que eu morava num lugar que é loja de doce, bar, igreja, loja de doce. E aí as crianças saem da escola, tem ali uma moedinha e compra doce. Então é também a lógica do sistema alimentar, a mesma lógica do sistema alimentar que produz um tipo de alimento que causa doença na gente e que produz publicidade, produz químicas que fazem a gente comer mais do que precisa e que vai fazer a gente comer mais um alimento que a gente não sabe nem o que é e que causa doença. Então, sobre a soberania alimentar, a gente pode pensar muitas formas de que as pessoas estejam no centro, né? Muitas formas. A gente tem, quanto mais curto fica o sistema, mais fácil da gente garantir alimento para todo mundo. Porque aí a gente compra direto do agricultor, tem menos atravessador, a gente garante a renda do agricultor, a gente garante que esse alimento vai chegar mais fresco, a gente garante que quem não produz em quantidade para
competir com os grandes produtores, vai ter renda, a gente garante um alimento sem agrotóxico, a gente garante um abastecimento mais justo, né? Então, sobre isso. E aí uma outra perversidade que eu já falei muitas vezes, mas que eu vou repetir, é isso da gente trocar comida por dinheiro, né? É comida, gente. Sabe? Não dá. Não dá. E aí, uma coisa que eu também esqueci de falar que tem a ver com isso é que a raiz da obesidade e da desnutrição é a mesma, né? A gente precisa olhar para isso. A raiz das duas questões nutricionais principais que a gente tem é a mesma, é o sistema alimentar perverso que a gente tem. Sobre o dano nesse contexto, gente, fala aí para mim, como que a gente faz, né? A gente tem, também não sei. Bem, o que a gente está conseguindo enxergar até aqui? Bom, a gente tem, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, a gente já tem uma destruição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era, bem ou mal, não era o que a gente sonhava, mas tinham políticas ali para garantir que a alimentação chegasse até as pessoas, garantir que a agricultura familiar conseguisse produzir, se sustentar. Não era o sonho, não era o que a gente queria, mas a gente tinha uma estrutura desenhada para isso. A gente tinha o Conceia, que pressionava muito o governo por políticas mais justas, por políticas, e que inclusive influenciou a criação de políticas importantíssimas para a garantia da segurança alimentar e nutricional no Brasil. A gente acabou com o diálogo, a gente não tem mais espaço de diálogo junto ao governo federal para discutir segurança alimentar e nutricional. Esses canais foram para discutir nada, né? Mas assim, estamos falando dessa política que existia e que tá sendo cuidado aos poucos. A questão da crise econômica, com toda certeza, já está tendo impacto na vida das pessoas, mesmo com o auxílio emergencial, e agora deve aumentar, né? Porque a gente tem os índices de desemprego são desesperadores, né? É um índice enorme. Quem não tem emprego não tem como se alimentar adequadamente, com R$300 menos ainda. A gente tem visto aí nas redes sociais algumas contas, né? Quanto que vale o arroz, quanto que vale o feijão, quanto que vale o óleo, o botijão de gás. Isso vai ter impacto, com certeza. A gente está uma guerra em vários estados pela alimentação escolar. A gente teve, até a FIAM participou junto com a equipe incrível da UFPE, do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, a UFRJ, a Federal da Fronteira Sul, várias organizações fizeram um curso de Direito Humano à Alimentação no contexto do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para exigir esse direito. Então, cada lugar está de um jeito, que a gente tem aqui em muitos lugares o direito que era extensivo para todos os estudantes da rede pública foi reduzido para aqueles que estão cadastrados no cadastro único. O cadastro único é muito legal, mas ele não é perfeito. Então, a gente tem grupos muito vulnerabilizados que estão fora, exatamente porque não tem documento, exatamente porque mora longe, não tem acesso aos centros de assistência social e os outros lugares onde eles se cadastram. Então, a gente precisa ter mais políticas além dessas pautadas. A gente precisa ter política para a agricultura familiar. A gente também teve um corte enorme nos recursos para as políticas de agricultura familiar. A gente teve um desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional. E parece que as pesquisas também vão ser bastante prejudicadas, né? Para a gente conhecer melhor o perfil de vida e de alimentação dessas pessoas. E aí, do outro lado, a gente tem algumas pesquisas mostrando que pode estar aumentando o consumo de alimento in natura em alguns lugares, por conta da pandemia das pessoas estarem em casa, mas que, assim, cada vez menos pessoas estão tendo a possibilidade de ficar em casa, então isso é possível que isso não se sustente por muito tempo, e toda essa questão das entregas de alimentos, né?
que também a gente não sabe bem ainda como que isso vai dar. O que a gente precisa, o que eu acho desse contexto é que a gente precisa se juntar para pensar soluções, sabe? E aí eu já entro na próxima pergunta, que é quem são os nossos aliados, né? Acho que a gente está precisando encontrar mais aliados. E acho que também esse espaço, não só desse momento, mas que essa conversa gera, é para a gente pensar em mais aliados. Acho que a alimentação e o direito à alimentação adequada está no centro do que a gente está vivendo, como eu já falei muitas vezes. E aí o Paulo trouxe essa questão fundamental, que é desse saque que teve, foi ontem aquele saque, né? No caminhão de carne. Eu acho que isso é uma preocupação, né? É uma preocupação. O que vai ser? A carne está impossível, ninguém consegue comprar carne. E isso poderia ser razoável se se as pessoas tivessem acesso a outros alimentos, a diversidade de alimentos para se alimentarem bem, mas não é a força, né? Não é assim que é para fazer, comer menos carne, não é pelo preço, né? Quando a gente no Conceia tinha muito isso, o movimento de vegetarianismo falando, gente, precisa comer menos carne, e em alguns momentos falando assim, não, eu passei anos querendo comer carne, agora que eu tô comendo carne, você vem falar para mim que é para eu parar de comer carne? Eu nunca comi carne. É uma discussão que a gente precisa fazer. A gente está voltando nisso, né? O desespero pela carne. A carne voltando a ser um artigo de luxo por causa do preço. Eu acho que a gente precisa... e aí, já entrando, fazendo gancho para a quarta pergunta, que é da saúde. E aí eu acho que a gente precisa fazer um esforço para juntar esse povo da saúde. A gente precisa... E aí, juntar. Acho que nossos aliados são... Voltando um pouquinho. Acho que nossos aliados são a agricultura familiar, as organizações, os movimentos. Acho que a gente tem muitos aliados nos movimentos sociais em geral, o que a gente está vendo nesse momento de iniciativas de movimentos que estão se solidarizando com as pessoas sem acesso ao alimento adequado, é uma coisa linda. O trabalho que a MST está fazendo de produzir alimento, de distribuir, de produzir comida, de distribuir no Brasil inteiro é fantástico. É uma rede que se forma ali para a gente discutir isso. O MST resolveu que falar sobre comida é central. São aliados fortíssimos que a gente precisa dialogar mais, cada vez mais, né? Acho que a gente tem que encontrar mais aliados, sabe? Eu fico pensando que sempre que a gente fala sobre isso, as pessoas estão se interessando mais sobre a comida, por conta da questão do meio ambiente, por conta da questão da saúde. A gente precisa conversar com todo mundo, acho que nesse momento a gente precisa conversar com todo mundo, e com o povo da saúde. Essa formação é muito voltada para biológicas, né? Assim, eu amo biológicas, nenhum problema com isso, mas que é centrado nisso, no corpo como uma máquina, que ele não é, o corpo não é uma máquina. Isso também é um reflexo dessa sociedade que vai transformando tudo em mecânico, né? Prejudica muito a gente olhar para o todo. E aí, quando a gente não... Um profissional de saúde que não é capaz de perceber a dificuldade que as pessoas têm de acessar alimentos e por que elas têm essa dificuldade, e se os profissionais de saúde se engajassem também em pensar os porquês, a gente teria mais aliados, a gente teria mais força, porque essa conversa, para as políticas de segurança alimentar e nutricional acontecerem, essa conversa ela precisa ter em muitos setores, porque tem a agricultura, mas tem a saúde, mas tem o abastecimento, mas tem a cultura, né? Muita gente precisa estar envolvida nisso para a gente garantir o direito à alimentação com toda essa dimensão que a gente tem feito. Eu não tô na universidade, mas eu tenho tido experiências interessantes em espaços universitários. Acho que a gente tem mais nutricionistas, estudantes de nutrição dispostos a discutir a alimentação para além da questão mera, assim, só a questão biológica. E acho que a gente precisa ter gente pensando sobre todos esses ângulos, inclusive olhando para a alimentação como um direito, em todas as áreas da nutrição, falando da nutrição porque eu sou nutricionista, né? Então, se o profissional da produção de alimentos precisa pensar sobre de onde que vem esse alimento que ele tá comprando e como que chegou até ali. O profissional da clínica precisa pensar o que está oferecendo e qual que é a condição da pessoa, de onde que vem esse alimento, por que a gente come desse jeito, por que eu aprendi que só dá para comer assim, né? Acho que, estou falando da nutrição, mas em todos, né? A enfermagem é uma parceira nesse diálogo,
Acho que a promoção da saúde, né, envolve uma alimentação adequada em muitos formatos. Acho que a gente tem que falar mais sobre isso, não sei, acho que não tem outro jeito, acho que a gente tem que falar mais sobre isso. E abrir mais espaço, inclusive, nos momentos de formação, porque é a hora que dá o clique, né? Verdade, Nai. E é isso, como você falou. Agora, esse momento que a gente está fazendo aqui é justamente uma semente para gerar isso, né? É o que a gente está buscando, é o que a FIAM vem buscando e vai seguir nesse caminho. É por isso que a gente está, inclusive, pedindo para o pessoal se inscrever no canal, Sim. dar o joia no vídeo e tudo mais, e a gente agradece a presença de todas e todos, que inclusive eu falhei na minha intervenção, porque eu esqueci de falar de onde é o pessoal, tem gente de muitos lugares aqui. Tem gente de Brasília, tem gente do Ceará, tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente do Rio de Janeiro, do nosso querido Piauí, muitos pianistas aqui, pessoal lá das universidades. Eu acho que é importante a gente levar esse debate para a universidade, mas também é importante compartilhar esse debate e tentar levar para o campo também, né, popularizar o debate. A construção da rede, das parcerias, não fica restrita às cidades, né? Porque a Perfeito, alimentação vem do Paulo. campo, né? Obrigada, É isso. perfeito. É isso. Eu também falei que não Tivemos. falei oi para Bia Blackman, maravilhosa. Ah, que legal, que Que fez a legal. pergunta. É isso, tem bastante gente aqui. Eu, como ainda estou no jardim de infância, de, de, de aprendizado, de fazer essas mediações, fica difícil realmente ler todo mundo que está aqui, mas a Norminha fazendo intervenções muito importantes, falando também dessa questão da graduação em nutrição, que tem um papel importante na difusão dos conceitos, que é importante o empoderamento conceitual. Tem gente do IPEA aqui, dando um oi, Alexandre do IPEA, um abraço. E, bom, é isso, acho que a gente já tem. O pessoal perguntando se a live vai ficar salva sim, e vai ficar aqui no canal, então nesse mesmo link, pode compartilhar o link para todo lugar. Vai estar aqui e vão vir outras aulas também, que vão ficar salvas aqui também. Então, esse canal da FIAM Brasil vai bombar aqui de conhecimentos e aprendizados sobre o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Então, se inscreve, ativa sino, faz tudo. E vamos estar sempre aqui trazendo coisas interessantes, como foi hoje. Eu não sei se você concorda, Nai, com a ideia da gente ir partindo para um encerramento, porque assim a gente falou de bastante coisa, deixou registrado vários a multiplicidade que tem a dimensão do dano, né? Então assim ele não é só a questão nutricional, também não é, ele também envolve questão cultural, envolve embates, por exemplo, que extrapolam até coisas que a gente consegue falar aqui por causa do tempo, mas tanto vai licenciamento ambiental, também regularização fundiária, regularização dos territórios, também está centralmente colocado no debate, e é por isso que a gente não consegue esgotar tudo aqui nesse tempinho que a gente teve, né, nessa 1h30, ou um pouco mais que a gente teve de discussão, mas que a gente vai buscando trazer em várias outras aulas, né? E, claro, em todos os outros espaços que a gente ocupa e participa e está junto com as parceiras e os parceiros. Eu, particularmente, estou, assim, contente e reflexivo com a aula, porque é muita coisa, mas que preocupa, mas que compreender melhor dá força também para a gente seguir na exigência desses direitos, né? Eu acho que
o que é central do que você falou, você falou lá no comecinho que direito a gente não pede, a gente exige, né? E aí é a gente batendo na tecla de que a alimentação é um direito, não é um favor. Então, a gente tem que exigir com a força de que um direito exige, né? A força que se exige um direito. Eu tinha outras coisas para perguntar aqui também, o pessoal colocou coisas interessantes no chat, não sei se eu consegui abarcar tudo, mas já mando um abraço para todo mundo. Da Bahia, teve gente de Salvador, que maravilha. Também sou de Salvador, então amo lembrar de casa. O pessoal aguardando as próximas aulas. E é isso. Eu não coloco aqui as coisas que eu tinha para perguntar sobre, não sei, publicidade para criança, é um debate também está aí, você tocou, né? A renda básica, tudo são coisas que a gente pode discutir, mas que a gente vai trazer em outros momentos, né? Eu acho que o que fica aqui da minha é mais a minha meu agradecimento, que fica enviesado porque, né? A gente é parceiro aqui, a gente tá aqui na FIAN junto, mas eu acho que pessoalmente mesmo, não falando pela organização, mas pessoalmente eu sempre sou grato pela forma como você traz, conseguindo abranger tudo isso, né? Que o Dana é, e trazendo eu acho que você traz a emoção de que é defender esse direito, né? Acho que isso que é importante, da gente não se sentir sobrecarregado com toda essa, com todos os problemas, né? Todas as questões que envolvem, todos os desafios, era a palavra que eu estava procurando. Acho que você e a FIAN como um todo, acho que isso é o bonito que a gente está fazendo, de trazer a perspectiva de que existem desafios, mas que a gente está numa luta e a luta é coletiva e a gente vai construir ela junto e com alegria, não deixar eles apagarem, né, a chama da defesa do direito, por mais clichê que seja. Mas acho que a luta antifascista, inclusive, é justamente essa, a gente seguir com alegria. E é isso. E aí, colocar para você, se você quer fazer um encerramento, acho que a gente não tem mais perguntas, só agradecimentos no chat. E obrigado, gente. Mas, por favor, fique à vontade para fazer um encerramento e colocar mais palavras. E, bom, é isso. O espaço é seu, sempre. Obrigada, Paulo. Eu tô olhando aqui no chat e tô olhando também no YouTube, agora tive mais coragem de olhar o YouTube. Aí, agradecer o pessoal de Goiânia, minha terra, UFG, Natal, UFRN, também o pessoal da Aliança, pelo direito humano à alimentação adequada, a Aliança também tem um trabalho super importante, que a gente da FIAN também participa, Multiplicação, que já vou deixar ele por último, a Fiocruz Brasília, e aí, falar aqui que Bia Blackman, maravilhosa, que já foi do Multiplicação, na minha cabeça será para sempre. O Multiplicação é um projeto de extensão da UNB que tem esse objetivo de falar sobre o Dana com mais pessoas. E aí a Bia trouxe uma coisa aqui que acho que é muito importante da gente fazer, da gente falar, e você também falou e me deu importantíssimo você falar. A gente tem esses aliados, eu falei esses aliados porque eu estava com a cabeça aqui na saúde, que era uma das perguntas, mas a gente precisa conversar mais com o povo, né? E aí esse é um papel dos projetos de extensão, como Multiplica e outros que tem pelo Brasil, e acho que uma das ideias de a gente produzir esse material é que ele possa ser replicado por o máximo de pessoas possíveis, e eu acho que a gente só vai avançar quando mais pessoas olharem para a alimentação como um direito, né? Então, eu falei da saúde porque a pergunta veio nisso, mas a gente precisa falar com o agricultor, com a agricultora, a gente precisa falar com as escolas, com as
técnicos, a Bia me colocou aqui. A gente precisa conversar com o movimento social, a gente precisa conversar com o trabalhador, com trabalhadora, com gente que está tendo dificuldade de comprar feijão, de comprar carne. Então, a ideia é um pouco a gente respaldar com alguns conteúdos para que essa conversa ela se espalhe por pessoas que não conversam sobre isso também, né? Porque na nutrição, a gente fala da nutrição porque é de onde a gente está e a gente fica injuriado de não ver esse debate acontecendo entre profissionais que trabalham com comida, mas é preciso que mais gente pense sobre comida. Quando pessoas muito próximas a mim viram a primeira parte do módulo, eu achei muito maravilhoso para mim, eu ganhei, assim, porque meu pai falou, meu irmão falou, a gente não olha para alimentação como direito, a gente não olha. E assim, não é eles, é a população no geral, quem é violado não percebe, como eu já disse, né? E todos nós somos violados, né? Quando a gente come com um monte de agrotóxico, quando a gente não sabe o que a gente está comendo. Então, assim, essas pessoas são nossos aliados, a gente precisa trazer agricultora, trabalhador, trabalhadora, para essa conversa com a gente. Você falou várias outras coisas que eu estava olhando aqui, lembrei, e aí eu esqueci o que eu ia falar, depois, bom, paciência, já foi. WWF, obrigado pela presença, um abraço para o Alexandre. E, gente, não, é isso, né? Acho que eu vou parar, porque eu tava olhando perguntas, mas a gente não tem mais tempo para isso, todo mundo já acho que a gente já falou tudo que tinha que falar, mas queria falar isso, que a gente tem que conversar com mais gente, para isso que a gente está aqui. A questão que você falou do território é fundamental, essa daí você que podia, hein, para escrever um módulo sobre Nossa, territórios. um dia. Acho que é mas, importante mesmo. mas só agradecer muito a presença de todas as pessoas que estão com a gente aqui no chat, agradecer muito ao Paulo, ao Pedro, também que está aqui no apoio total com a gente no chat. Muito legal a gente falar mais sobre isso. Semana que vem tem Flávio Valente. E a gente se encontra por aqui. E assim, que tiver mais pergunta, quiser falar sobre isso, o Paulo já falou do Facebook da FIAM, tem o e-mail da FIAM, site da FIAM, fala com a gente, né? Vamos construir isso aí. Obrigada, gente. É isso. Podemos encerrar. E obrigado, Nai. Obrigado a todas e todos. Segue a gente no Facebook, aqui no canal do YouTube, em todos os lugares que a gente está aí na luta conjunta e construindo sempre. Um beijo. Beijo. Obrigado, Nai. Obrigada. Boa tarde a todos.